Bom dia. Tudo Bem, bem, Márcia? bem, você. Vai gravar? Achei que não. Tá. Eu ouvi uma alteração de planos, eu resolvi ficar e sair depois. Amém, 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 amém. Bom dia. Que Deus nos dê força hoje Amém. e que nós possamos crescer nesse jardim, como eu pus aqui. Tem até um livro de Charles Spurgeon, O Jardim de Deus. Então, que Amém. nós possamos crescer no jardim da sua graça. Aleluias. Ah, Cadê a Priscila? Amém, 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 amém. Amém, Deus. Aleluia. bom dia, mãe. Nossa, quanto tempo! Oh, amém! Amém. Louvado seja Deus. Eu vou passar para a Priscila, que a Priscila já faz oração para o nosso tempo é remido, né? Para aproveitar mais esse tempo. Priscila, ore e eu estou intercedendo por você, cobrindo aí em oração. E eu sei que as demais também lembram, mas nesse momento eu fico aqui intercedendo em prol do seu relacionamento, dos seus filhos, dos seus bens, e você ora para começar e já fica a palavra com você. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada por mais uma vez estarmos na tua presença, papai. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui sentados à mesa para receber o teu pão fresco, o teu alimento diário, Pai. Senhor, nós te louvamos, papai, pelo dia, pai, pela flora, Senhor, pela nossa saúde, pelo ar que respiramos, papai, pela ida e a vinda de cada uma de nós, que seja no nosso trabalho, nos afazeres, naquilo que nós nos propusemos a fazer, Senhor, no dia de hoje. Pai, nós te engrandecemos e te convidamos mais uma vez que o teu Espírito, papai, venha estar presente sobre as nossas vidas, que ele não se afaste de nós em momento algum, Pai, e que a palavra de hoje venha ser semeada nos nossos corações e que venhamos dar frutos, papai, que venhamos estar prontas para receber aquilo que o Senhor tem para cada uma nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus, Pai, venha ser o nosso jardineiro, que, o quanto nós precisamos para hoje, Pai. Amém. Meninas, bom dia, graça e paz. bom Que dia. bom tê-las conosco. Então, nós continuamos, né? Fico feliz, Vandilma, de você estar aqui. Vamos ficar aqui com o Hoje livro. é feriado aqui em Quixadá. Oh, Hein? Que coisa boa. bom. Olha, que bênção, o Senhor prepara tudo, tá vendo? Vamos Estou assim, continuar com de madrugada me deu assim um vômito e diarreia, que aqui está uma virose. Senhor. Eu disse, Senhor, eu vou aguentar, vou, quero assistir Então, hoje, mas estou bebendo alguém aqui com limão, vai dar certo. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te apresento a vida da Vandilma nessa manhã, Senhor. Pai, o Senhor é aquele que traz cura, papai. E o Senhor é aquele que já levou sobre si todas as nossas enfermidades, papai. O Senhor sarou, papai. E nós, como igreja, declaramos que ela tem o corpo dela restabelecido, que ela tem o intestino dela, papai, o organismo dela, o estômago, onde quer que esteja essa bactéria, essa virose, papai. Que o Senhor venha pôr por terra agora, em nome do Senhor Jesus. E declaramos cura. Cura, saúde em abundância na vida da tua filha, papai, porque nós tomamos posse, nós somos herdeiras, papai, da tua palavra, da tua bênção, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar com o livro Mulheres Enraizadas, página 129, O Jardineiro, e vou falando até que as meninas entrem, né? Porque eu sei que a Suzana está a caminho, pode ser que ela consiga a tempo entrar, ou as demais também. Mas vou começar então pelas duas perguntas da aula passada, que ninguém respondeu, porque aí dá tempo de, antes de começar no assunto. Na aula passada eu perguntei: o que você precisa tirar da sua vida neste tempo e quais são as raízes que precisam de poda em sua vida? Porque essas perguntas também estão relacionadas ao conteúdo de hoje. E qual devocional que tem impactado, né? Porque assim, a cada 2 meses, praticamente, né? Nós estamos na semana com de 6 a 8 capítulos estudando. Então, na semana seguinte a essas perguntas, nós falamos sobre o custo do cuidado, as transições, nós falamos sobre raízes podadas, processo de cura, a beleza do processo, aparando as motivações, e não é sobre chegar primeiro. Então, dentro dessas palavras, o que foi que impactou vocês, o que trouxe para vocês
mudança, porque a palavra, eu acredito que ela nos cabe quando ela gera mudança. Porque se for só para ouvir, só o ouvir, não traz mudança. Então ela precisa trazer alguma mudança para as nossas vidas. Graça e paz, amada. Alguém quer compartilhar de uma das lições anteriores? Quais foram, o que impactou, ou o que precisa ser tirado nesse tempo da vida? Quais são as raízes que precisam de poda? A questão de a gente não preocupar em chegar primeiro, eu gosto muito dessa palavra, da gente não se preocupar em acelerar, em se desesperar para mostrar, mas que nós possamos fazer o que precisa ser feito e buscar disciplina. No meu caso, a raiz que precisa é a disciplina. Então, assim, é, eu preciso me disciplinar para fazer o que tem de ser feito, mas sem me preocupar em chegar primeiro, em estar na frente, em Não mostrar queria que estou mostrar, né? fazendo e tal, sabe? Isso é isso. Isso é importante. Meninas, alguém mais? Suzana, seu áudio. Uhum, tá. A Suzana está com problemas técnicos. Enfim, Libras, al- Libras. né? A gente sabe pouca coisa, tá? Mas, meninas, alguém mais queira compartilhar ou eu posso prosseguir? E depois, se a Suzana conseguir recuperar o áudio, ela contribui aí conosco. Ou se você quiser digitar, a gente dá uma lida aqui para te ajudar, tá? Até para não a gente não ficar preso aqui na. Eu Fala, também Vandilma. me identifico com essa polda, né, que a Márcia falou da questão da disciplina. E assim como a Priscila sabe que já lidou com escola, né, as meninas lidam com escola. Nossa, isso toma muito tempo da gente. Mas é como eu disse no grupo, não é justificativa, porque sempre encontramos, né? Eu sempre encontro de lidar com a casa e tudo. Então, a minha poda também é essa. Vocês estão me ouvindo? E tá, agora tá ouvindo. E o processo de cura, sabe? Esse processo de cura, ele me chamou a atenção porque depende muito de como a gente lida com isso. A gente retarda a nossa cura. No processo que eu passei na minha vida, eu retardei, porque eu fiquei presa a coisas que é um luto, é como se diz assim, né? É um luto. Então, quanto mais a gente demora a sair da negação, a aceitar, né? Aceitar o que aconteceu, aceitar as mudanças, aceitar o que as pessoas, tanto aquelas que querem ajudar a gente, como aquelas que também querem, né? Vem alfinetar. Massacrar, né? Mas, assim, é incrível quando a gente se derrama, quando a gente se entrega, o processo de cura vem e Deus restaura todas as coisas. Amém. É, eu não Você, sei. você perguntou dos temas todos, todos Sim, os temas. eu falei todos os temas, né? Porque a pergunta ela se refere aos temas anteriores. As duas perguntas que eu deixei na aula passada. Ah, tá. É porque assim, o que mais me tocou. Ai, gente, eu não sei o que que é. O meu filho levou meu computador, eu tô com o da minha irmã e tá tendo um eco, não tá? Não, tá bom, tá tranquilo. Não, você tem paz. Ah, é porque assim, o tema que mais falou comigo foi a questão da transição. Porque eu lembro que da outra vez eu até comentei, né, que mudança na vida da gente não é uma coisa fácil de aceitar. É. Então, assim, falou comigo nessa questão assim de a gente aceitar as mudanças, aceitar a poda de Deus para a vida da gente, porque tudo é um crescimento, né? Hoje eu entendo assim que como Jacó, a gente precisa ter um encontro com o Senhor no Vale de Jaboque. Porque lá no Vale de Jaboque, Jacó ele morreu e nasceu Graças a Israel. Israel.
Então, assim, a gente precisa ter esse encontro, saber que as mudanças são necessárias, porque quem dá o crescimento é o Senhor. É Então, para verdade. mim, falou bastante esse tópico. E voltando lá na Vandilma, é importante, Vandilma, porque a cura, ela só vem quando nós reconhecemos a origem das nossas dores. Então, se você não reconhecer, não tem como você permitir que haja essa cura. E a única, o único que é capaz de nos fazer ter clareza de tudo isso é quem? Quem nos convence é o Espírito Santo. É a transformação. É Jacó ali que ele precisou passar. Na quarta-feira eu ministrei sobre isso. E para você ver como que o Senhor confirma, tá vendo? E testifica nas nossas vidas. As três experiências que o crente vencedor tem que ter, ele tem que ter a experiência de encontrar o Pai, que é em Abraão, encontrar o Filho em Isaac e encontrar o Espírito Santo em Jacó. Então, assim, o Espírito Santo é quem transforma. Se não houver transformação, não tem. Não tem por onde. O que você faz se você continua na mesmice, se você não permite ser tratado, trabalhado e transformado, se você não permite ter essa nova identidade, não permite o Senhor. Porque quando o Senhor tocou em Jacó, ele tocou aonde? Na coxa, ali na perna, onde é sustento. Ele ficava em pé? É onde a gente se sente firme, né? Autossuficiente. Eu ando, eu fico em pé, eu faço o que eu quero. Mas foi lá que o Senhor tocou. E aí, fico feliz pelas contribuições de vocês. E como a Márcia disse, Deus é quem nos posiciona no lugar certo e no tempo certo, né, Márcia? Deus sabe, não é sobre chegar primeiro. E a gente tem que ter essa disciplina, essa constância também em fazer as coisas e estar preparadas para aquilo que o Senhor tem feito conosco. O jardineiro chegou. Nós temos falado dele durante todos esses dias, né, para trás. E o jardineiro é aquele que vem trabalhar de uma forma especial, de uma forma cuidadosa. Porque o jardineiro, ele não é agressivo, ele não é invasor, né? E ela traz para nós como referência Isaías 51:3. Com certeza o Senhor consolará Sião e olhará com compaixão para todas as ruínas dela. E ele tornará seus desertos como o Éden, seus ermos como o jardim do Senhor. Alegria e contentamento serão achados nela, ações de graças e som de canções. Vocês pararam assim para pensar no que esse versículo, o que ele queria trazer para nós? Porque aqui Sião é um lugar escolhido por Deus, onde o seu povo é chamado a adorá-lo, onde o Senhor traz ali a redenção e a esperança divina. Mas Sião era um lugar árido, era um lugar seco. Por isso que ele fala aqui, ó, com certeza o Senhor consolará Sião e olhará com compaixão para as suas ruínas. Então o Senhor hoje ele está aqui falando para você assim, eu olho com compaixão para tudo que você tem passado, para suas dores, para suas tristezas, para suas inseguranças. Eu olho com compaixão para aquilo que está te aprisionando. Eu olho com compaixão para aquilo que tem te sufocado, aquilo que tem trago um desconforto para você. Mas aí ele fala, ele tornará o seu deserto, a sua sequidão, a sua dificuldade, a sua limitação, como Éden, como um jardim, e um jardim frutífero, um jardim glorioso. Seus ermos, né, como o jardim do Senhor, alegria e contentamento serão achados nela. Ações de graças e sons de canções é o que o Senhor quer da sua boca. Então, que nós possamos, nessa manhã, convidar o Senhor, porque o Senhor, ele se apresenta para nós como intercessor. Em Hebreus 7:25, a palavra nos diz assim, deixa eu pegar aqui para vocês. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, Pai, ele se apresenta como nosso intercessor. Ele é esse jardineiro que fala bem assim: calma, deixa eu cuidar dela. Eu conheço ela.
Eu sei o que eu tenho pensado para ela. Porque quando eu plantei essa sementinha, eu tenho um propósito para a vida dela. Então não é simplesmente te tirar, te podar ou te cortar, mas é transformar os seus lugares áridos em um jardim frutífero. E esse processo ele se dá pelas mãos do jardineiro. Deus, ele tem um plano de renovação e restauração para cada uma de nós. Assim como o jardineiro, ele prometeu lá cuidar das ruínas e transformar num jardim frutífero, o Senhor, ele quer fazer o mesmo para nós através dessa parábola em Lucas, né? A parábola de Lucas 13, versículo 6 ao 9, tá, meninas? Porque esse jardineiro, ele quer tirar a esterilidade que existe em nós e trazer a frutificação. Mas existe todo um processo, né? E a gente tem falado de processo, tem falado de transformação, de mudança, de transição. Aí vem um alerta. Fique tranquila, filha. Eu não vim para esmagar ainda mais a cana que está quebrada, nem para apagar o pavio que já está fumegando. Meu objetivo é expor as raízes e sará-la. Eu não estou aqui para te massacrar. Eu não estou aqui para te ferir mais. Eu vim aqui com bálsamo hoje. Eu vim aqui como aquele que cuida e que não desiste de você. Aquele que tem paciência e tem cuidado, mas que tem buscado o seu arrependimento. Porque não tem como o Senhor, ele mover nas nossas vidas sem que haja arrependimento. E é isso que a palavra traz hoje. 2 Pedro 3,9, se vocês quiserem anotar, deixa eu ver se dá, eu abro aqui para vocês rapidinho. 2 Pedro 3,9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, o Senhor, ele é firme nas promessas que ele fez para nós. Ele tem a salvação eterna, ele tem o cuidado, ele tem o amor, ele tem a bondade, ele tem a misericórdia, ele tem o favor para nós. Mas, né, tudo tem um mas, o Senhor, ele só requer de nós o arrependimento, a sinceridade, a transparência. Porque quando nós nos achegamos ao Pai e falamos, Pai, eu sou falha, eu tenho as minhas fraquezas, mas eu preciso do seu cuidado, eu preciso do seu cultivo, eu preciso aqui do seu tratar, do seu trabalhar nas minhas raízes. Então, esse capítulo, ele e o Expondo as Raízes estão inteiramente ligados. Não tem como eu falar de como o jardineiro vai expor minhas raízes sem eu apresentar para vocês esse jardineiro. E quem é esse jardineiro nas nossas vidas? Ui, gente, pode abrir? Traduzem para mim. Jesus, né? Ele é o adorável, ele se importa, né? Eu achei lindo isso, Priscila, porque o diabo tenta tirar o nosso valor, achar que nós trazer um pensamento que nós estamos sozinhos, né? Quando você olha para esse O Jardineiro, e você vai ler o audiobook do livro O Jardim de Deus de Charles Spurgeon, que eu comecei a ler ontem, aí fala como que Jesus ele sempre está lá, adorável, cheio de compaixão, se importando com as flores e com os frutos, né? Sim, Tá tudo bem comigo. Não sou mais um, né? Igual eu fui visitar meu cunhado, ele lá no hospital, ele fala, eu sou só um, mais um não, eu doente aqui, falo um documento lá, né? Ele fala, eu sou só mais um papel, né? mais um papel, né? Então, para Jesus, Um nós não somos prontuário. mais um na multidão, né? Igual nós já lemos isso no livro, Deus ama nós todos iguais, mas cada um de uma forma, né? É assim que é a frase, eu esqueci lá no livro. Cada um de uma forma única, né? É isso me deixou, me comoveu muito. Ele se importa com as minhas flores, né? Com os frutos.
Então, o que me tocou também é essa motivação. Às vezes eu estou tão motivado, uau, porque eu quero que as minhas flores tenham um bom perfume, exala, né? E que seja frutos. Mas eu tenho que compreender também que eu vou passar, né, por esse jardineiro para ver se as minhas flores elas vão ser flores resistentes para um fruto legítimo, né? Sim. E a palavra, e ainda vem assim, nessa questão do, quando ele traz a referência de Isaías 51, até então ali ele falava de um deserto, né? E no deserto há o quê? Nada, Nada. nada, sequidão, é morto. E aí o Senhor, ele quer nos mostrar o quê? Eu não descarto nada que está morto, mas eu vou investir para que você seja restaurada, para que você seja cultivada, transformada. Eu vou regar e eu vou restaurar. Eu vou fazer dessa terra árida, morta, infrutífera, uma terra frutífera. Então, o Senhor, ele. Oi. Não, eu Ah, só sim. falei verdade, que você O, tá falando, eu tô lembrando da história do povo de Deus. o Senhor, ele não aceita ali né, o jardineiro, a parábola, o Senhor, então, o Senhor, o jardineiro, ele não aceita cortar a figueira, porque ele tem um propósito. Ele imediatamente já pensou, se você fosse para ser cortada, ah, você não fez, não deu certo, vou cortar agora, vou jogar fora, vou descartar. E nós não somos descartáveis, porque o jardineiro, ele pede mais tempo para trabalhar nas raízes e nutri-la. Existem áreas nas nossas vidas que elas precisam do toque do jardineiro. Nós precisamos convidar esse jardineiro celestial para que ele venha fazer a diferença. Cristo insiste em nós, ele cava ao redor e ele vem adubando a nossa vida para gerar alegria, a gerar contentamento, a gerar frutos no Espírito Santo. Então, assim como Isaías profetiza aí no versículo, então o Senhor, ele vem nos restaurar para que venhamos dar o perfeito louvor também para ele, porque ele fala ali, né, que haverá graças e som de canções. Então você vai entoar o cântico da vitória. Você vai cantar e vai louvar e engrandecer o nome do Senhor pela obra que foi feita, pela restauração que foi feita. Então, dessa forma, quando nós respondemos ao processo do cultivo de Deus, nós passamos da esterilidade para a frutificação. E a nossa vida ela se torna ali um testemunho de louvor. Então, que nós venhamos, né, permitir esse cuidado. Cristo, ele vai insistir em nós. Ele insiste, ele não desiste. Até que o tratamento adequado aconteça e você volte a frutificar. E aí, ele fala, né? Não tenha medo. Não vou expor as suas raízes a fim de envergonhá-la. Não vou feri-la. Só estou aqui para curá-la. Eu vim hoje só trazer o óleo, só trazer o bálsamo, só trazer o refrigério que você está pedindo, porque eu nunca desisti de você. Sou seu amigo, seu jardineiro e seu intercessor, aquele que a ama, desde que você não passava de uma semente. Amém? Então vamos produzir frutos, ou nós vamos continuar estéreis? Qual é a nossa posição? E aí, Priscila, quando ele... Fala, meu bem. e aqui fala, né, que ele já estava esperando, já tinha 3 anos. Então, assim, a gente fala tanto Tempo? de processo e promessa, né? Que, ó, tá fazendo o quê aí? Já tem 3 anos, não tá dando nada, não tem fruta nenhuma, eu venho aqui, nada. Mas aí ele fala, né? Não, espera, eu vou cuidar, eu vou escavar, e você vai voltar e vai dar o fruto. Então, assim, a gente precisa confiar nesse processo, para que a gente viva essa promessa. E lembrar Amém. também que nesse deserto árido, o deserto nunca foi lugar de morada, né? Assim, a Passagem. gente passa por ele. Então, que a gente tenha essa convicção. A gente pode até passar no deserto, mas aqui não é nossa casa, não é nossa morada. Exatamente. E aí, quando o jardineiro ele nos convida, né, a, a permitir que ele venha cuidar, que ele venha cultivar, venha trabalhar, né? E aí é quando ele vai fazer o quê? Pra, ele vai expor as raízes, porque não tem como ele tratar aquela planta, não tem como ele nos tratar
sem escavar ao redor. Então, ele precisa cavar ao redor. E aí é quando a palavra nos traz aqui, né? Lucas 8,17. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. É quando nós, à medida que nós somos curadas e caminhamos em propósito, nós somos comparadas ao glorioso jardim, né? Que foi o que nós lemos lá em Isaías. Jardim do qual o Senhor é o nosso mais experiente jardineiro. Então, a única nós somos preciosos aos olhos do Senhor, porque Ele tem expectativas ao nosso respeito. Ele sabe o porquê de nos ter criado. Ele sabe qual era a finalidade de todo o processo da criação. Por mais que tenha havido ali uma mudança, né? Com o primeiro Adão e de Jesus como segundo Adão, mas o Senhor, ele buscou o quê? A consertar aquilo que foi perdido, a trazer a mudança. Então ele fala, eu não desisto, eu vou fazer essa transformação. Eu estou dando novamente a oportunidade. E para isso, o que, que vai acontecer? O trabalhar. Porque para cavar ao redor, nós precisamos ser expostas ao quê? Porque quando o jardineiro fala de cavar ao redor e expor as raízes, não é expor ao mundo, olha, vou colocar aqui as suas fraquezas, as suas limitações para suas amigas aqui do grupo. Não é isso. O Senhor, ele fala em expor as nossas raízes à palavra e ao Espírito Santo. Porque as áreas que precisam de transformação, quem é? Nós falamos não, né? Suzana trouxe para nós a revelação aí. Quem? Espírito Santo. A transformação de Jacó. Então, ele teve que ser exposto para que o Espírito Santo pudesse trabalhar aonde era necessário. Salmos 139, do versículo 23 ao 24. Deixa eu ver aqui se eu acho rapidinho para vocês. Porque. Salmo 139? 23 ao 24. Ele fala bem assim, né? Olha o que a palavra nos diz. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, quem é que vai entrar em todas as áreas das nossas vidas? A partir do momento que eu falo para ele, Senhor, o Senhor me sonda. O Senhor é que me conhece, então vem cá, escava. Escava. Vai no mais profundo. Porque eu me coloco aqui à luz da sua palavra. Eu quero a sua palavra, porque a sua palavra é luz para o meu caminho. Então não tem nada que a luz do Senhor, que a palavra do Senhor alcance, que fique escondido. Não tem como você receber a palavra do Senhor, receber a luz na sua vida e continuar na escuridão. Continuar andando por caminhos que não são seus. Priscila, Oi, meu bem. e também tem essa questão, né? Se os seus olhos forem bons, todo o Todo. seu corpo será luz. Exatamente. Então, o que eu vou olhar, né? O arrependimento abre espaço para o crescimento. Atos 3:19. Então, o arrependimento vai abrir espaço para o crescimento. Para que eu cresça, eu tenho que me arrepender. Para que eu cresça, tem que haver mudança. Não há como aquela árvore, a flor, a planta, você, continuar da mesma forma. Se você quer ser cuidada pelo jardineiro, se você quer ser exposta à palavra, à luz de Deus, você vai crescer, você vai ter que ter mudança. Mas aí, além de cavar ao redor, esse jardineiro ele vai adubar, não vai? Mas antes, em três, Marcos 3:1, vocês conhecem a história do homem da mão ressequida?
Conhece. Vocês são leitoras. E aí a palavra fala o quê? O Senhor, né? Ele entrou na sinagoga e aí aquele homem estava com a mão ressequida. Mão fala de ministério, tá? Mão fala dos 5 ministérios, tá bom, meninas? Profeta, pastor, mestre, apóstolo e evangelista. São 5 ministérios. E aí, então, ele quis dizer que o quê? Que algo na sinagoga, que aquele povo estava doente. Porque a gente tem que aprender a ler entre linhas. Mas aí ele pega e fala bem assim. Ele é indagado, né? E o povo quer que ele faça algo para acusar. Mas o Senhor, ele, para curar aquele homem, primeiro ele faz o quê? Ele expõe. Aí chama ele para o meio, né? Chamou ele para o meio. Mas ele expôs ele para a vergonha? Hum. Não. Ele expôs ele naquele momento para cura. Porque algo precisava ser curado. E ele fala, ok. Ele fala aqui, ó, no versículo 3. Disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Então ele perguntou: É lícito que eu faça a cura? É lícito que eu lhe cure? Mas o Senhor cura ele naquele momento, porque o ministério precisava ser curado. Então, o Senhor precisa restaurar. O Senhor precisa trazer a cura para as áreas da sua vida. Então, quando o Senhor ele fala que vai te expor, vai expor as raízes, não é para te envergonhar, não é para te machucar, mas sim para tratar. Tratar aquilo que está oculto, aquilo que precisa ser mudado. E aí, esse adubo, essa nutrição espiritual, é quando nós somos alimentadas pela palavra. Mateus 4:4. Eu não vou ficar lendo, vocês leiam depois, tá? E nós precisamos o quê? De ter essa comunhão com Deus para sermos fortalecidas durante o processo. Porque essa nutrição, ela vem, nós precisamos da luz do sol, a planta não precisa da luz do sol para ser nutrida, não precisa do oxigênio ali, a fotossíntese e tudo. E nós precisamos da palavra do Senhor. Nós precisamos ser fortalecidas, precisamos ter comunhão com Deus. E João 15:5 também nos traz uma referência a respeito. E vocês podem ler depois, para que depois que haja a, a, a escavação, vem a exposição. Aí o Senhor, ele traz o adubo que nós necessitamos, né? Ele nos expõe a palavra, ele vem nos nutrir espiritualmente, para que no tempo certo e oportuno venhamos dar frutos. Venhamos ser pessoas frutíferas. Salmo 1:3. Tem o tempo certo para que você dê frutos dignos de arrependimento. Mateus 3:8. Então, que nós possamos compreender e não julgar nada antes do tempo. 1 Coríntios 4:5. Então, não julguem nada antes do tempo do Senhor. Antes que o Senhor faça aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Mas é necessário você mostrar as raízes para dar lugar à cura. Então, jamais se esqueça dos olhos de amor do Senhor sobre a sua vida. A raiz, ela recém-exposta, ela é encharcada com graça. E naquele momento, você recebe a cura em meio à dor. Naquele momento, você recebe o bálsamo, o refrigério, o óleo precioso que o Senhor derrama sobre você. Então, deixe o jardineiro escavar ao redor das suas raízes e traga para fora o que está encoberto. O jardineiro deseja sará-las no dia de hoje. E lembre-se, o jardineiro eterno tem o poder de libertá-las. A sua ser verdadeira e transparente em um lugar seguro. Então, sejam de verdade. E entendam que nós somos amadas e precisamos ser amadas nesse processo. A pastora Viviane, ela fala que procure alguém de confiança. Se você precisa confessar algo, se você precisa contar algo, porque em Tiago fala, né, que o pecado, você, quando confessa ele, você conta ele, você traz luz para sua vida e traz cura para sua vida. Então, mas não saia abrindo a sua boca para qualquer um. Encontre uma pessoa fiel, uma pessoa que pode ombrar com você e vai ser uma pessoa de oração na sua vida. Que vai ser uma pessoa que o Senhor trouxe para que ela venha ser forte com você nesse momento, porque nós somos cheias de falhas. Nós somos cheias de coisas.
de fraquezas, de segredos, de pecados ocultos, né? Mas o Senhor, hoje é o dia de falar assim, olha, eu estou aqui para que você exponha, conta para mim, conta para Deus, que Ele está aqui pronto, pronto para esse processo de cura e transformação da sua vida. Seja sincera com o Pai, para que Ele vá aonde, em todas as áreas que sejam necessárias. E eu acho que ainda dá tempo de vocês falarem. Eu finalizo por aqui, tá? Para que vocês possam falar algo que queiram contribuir. Tem 4 minutos. Aí, ó, é com vocês. Eu Eu observo aprendi. assim, como, Pode como falar, Cadinho, fica à vontade. o jardineiro, como Deus coloca jardineiros em nossa vida. Ele usa pessoas para fazer esse papel, seja filho, seja marido, seja pessoa que ele quer usar e vencer esse bom jardineiro, né? Ele usa quem ele quer. E o terreno assim seco, aqui em Quixadá é muito seco, mas essa época de chuva, é ao cheiro das águas brotará. E quando eu faço assim caminhada, eu fico, Senhor, o nosso coração às vezes está tão assim, né? E vem ali o Espírito Santo e brota, e aquela terra fica fértil, aquela terra fica verdinha. E isso é maravilhoso, né? O papel do jardineiro em nossa vida. É isso. É verdade. Suzano. Tem promoção relâmpago, só tem no Globoplay. Eu acredito assim, porque Deus amou o Filho de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né? Então, quando Deus deu o Filho dele, ele era unigênito. E ele morreu e virou primogênito. Então, assim, a gente tem que ter essa revelação desse cuidado de Deus, porque quando ele virou primogênito, ele nos fez irmãs de Cristo, né? Co-herdeiras com ele. Então, Amém. assim, que a gente entenda que esses processos na vida da gente são, são pelo Senhor trabalhados na nossa vida. Que a gente tem um Jesus Cristo maravilhoso que intercede pela gente diante do Pai. Amém. E que diante disso, eu também aprendi que quando a gente escolhe chamar Deus de Pai, a gente não pode escolher quem que a gente quer chamar de irmão. Verdade. Então, assim, que a gente tenha essa convicção nos nossos corações, sabendo que a gente tem um Deus que Ele cuida, que Ele dá a semente, que Ele planta, que Ele trabalha nas nossas vidas, né? Porque eu acredito demais que debaixo do céu tem um propósito para todas as coisas. Então, que a gente esteja atenta. Eu peço muito para o Senhor, Deus, me dá entendimento, sabe? Que eu esteja atenta à sua voz, porque o Senhor fala com a gente todos os dias. É só a gente entender o processo dele na vida da gente, né? Então, assim, que as coisas acontecem, porque ele é um jardineiro que chegou, né? Assim, ele chegou e ele está olhando pela gente agora. Amém. A gente não precisa temer nada, porque ele é maior nas vidas de cada um. É isso, amém. E ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Que a graça Justamente. dele esteja sobre as nossas vidas. Amém. Amém? Amém, amém. Deus abençoa. Falta 1 minuto e não dá Amém. tempo nem de orar. Um abraço, beijo para todas e até a próxima terça-feira. Amém. Marcado